Precisamos meditar na palavra, precisamos servir e se envolver. O pastor Roberto também falou aqui em sua ministração, Crescendo Espiritualmente, que nós, para crescermos espiritualmente, nós precisamos deixar as obras da carne de lado e andar realmente no Espírito. Ou seja, as coisas carnais ficam de lado. E se você quer crescer espiritualmente, você precisa fazer de tudo para começar a andar em Espírito. A irmã Aparecida, ela também trouxe 12 pontos específicos de um cristão maduro, ou seja, alguém que realmente está crescendo espiritual. E um dos requisitos que ela colocou foi amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, em cima de tudo é Deus. Então, quando você cresce espiritualmente, você também tem isso que você carrega. E também ela falou que você precisa também andar em fé. Então, se você está crescendo espiritualmente, você começa a perceber que tudo que você vai fazer, você coloca fé no meio. E também, a ministra Erinalva, também conhecida por todos, ela tem ministrado também que nós que estamos crescendo espiritualmente, nós precisamos ver mais o olhar da igreja. Ou seja, nós precisamos estar não aonde queremos estar, mas aonde precisa estar, para que seu crescimento espiritual se desenvolva cada dia mais. E ela falou, uma pessoa que também está crescendo espiritualmente, é uma pessoa que está honrando os seus compromissos. Amém? Aleluia. E hoje estarei finalizando a série Crescimento Espiritual. E eu quero te dizer, diga assim, a série está acabando, mas o crescimento espiritual continua. Porque nós não podemos terminar uma série Crescendo Espiritualmente e parar o crescimento das pessoas. Quando nós terminamos uma série, aquilo que nós terminamos pode até parar, mas damos continuidade com a nossa vida lá fora, amém? Não precisa abrir, lá em Efésios capítulo 4, verso 15, vemos que o crescimento é uma escolha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça da igreja, ou seja, Cristo, significa crescer em graça, em amor, em bondade, em fidelidade. A vida cristã, esse é o verdadeiro crescimento. Ou seja, você que quer crescer espiritualmente mesmo, você tem que andar e crescer com o amor de Deus. Como Deus olha para as pessoas, como Deus olha para você. Amém? E crescer espiritualmente é ter uma vida com Deus. Você não tem como crescer espiritualmente e não ter uma vida com Deus. Quem quer realmente crescer numa empresa, ele precisa estar mais perto de quem? Do patrão. Ele precisa mostrar trabalho ao patrão, ele precisa mostrar que ele é uma pessoa que tem habilidades e ele pode ser promovido. É isso ou não é? Mas se tiver um funcionário que ele tem habilidades, mas se ele estiver escondido, ele não tem como ser promovido. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa estar mais para perto de Deus. Amém? Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que falam que são espirituais. Eu quero começar mais ou menos dessa fala. Pessoas que falam e se dizem, eu sou muito espiritual. Nós vemos que muitas ministrações foi falada de um bebê, de uma criança que está nascendo. No momento que você começa a crescer espiritualmente, é no momento que você entrega a sua vida ao Senhor e começa a nascer uma criança. Essa criança, ela precisa ser instruída. Mas chega uma fase que a criança passa pelos cantos e diz, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Assim mesmo é no mundo espiritual e na igreja, nas outras igrejas, tem pessoas que falam, eu sou muito espiritual. Mas eu quero te dizer algo, não é só falar que é espiritual, mas se comportar com alguém que é espiritual. Agora imagine só alguém que diz que tem uma habilitação e ele está com a sua habilitação na mão. E ele faz uma viagem daqui para São Paulo, mas sua habilitação ficou em casa. Quando ele chega naquela blitz, naquela parada, os policiais vão dizer, o documento do carro é habilitação. Ele vai dizer, o documento do carro está certo, mas a habilitação eu tenho, mas está em casa. O policial não vai acreditar, porque quantas vezes os policiais já foram enganados? Ele disse, não, mas eu quero a prova que você tem habilitação. Ele disse, não, mas eu tenho habilitação. Eu tenho para carreta, eu tenho para carro, eu tenho para moto, eu tenho todo tipo de habilitação. Mas não vai convencer aos policiais liberar aquele homem. Por quê? Eles precisam da sua habilitação para que você seja liberado naquele momento. Então nós que somos espirituais, nós que estamos crescendo espiritualmente, vai chegar no momento que você pode dizer, pai, eu sou espiritual. E a primeira blitz que vai parar você é a blitz quando alguém vai confrontar você. Aí você vai precisar mostrar a identidade se você é espiritual ou não. Porque existem muitas pessoas que dizem, eu sou muito espiritual, eu oro em línguas, eu olho muitos livros, eu sou o cara. Mas eu quero ver quando alguém pisar no seu calo, se você mostra a sua habilitação, eu sou espiritual. Ou se nós não vamos entrar no modo humano, no modo carnal, e começarmos a murmurar, ou reclamar, ou falar de autoridades. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Não é só falar que tem uma habilitação, mas é andar com habilitação. Não é só falar que é espiritual, mas andar como espiritual. Aleluias, amém? Aleluias. Aleluias. Escute, lá em 1 Pedro 2, começa no versículo 1.
Portanto, livre-se de toda maldade de coração e engano, de hipocrisia, inveja e de toda espécie de malícia. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, a Bíblia nos inclina a falar, e ela dá uma comparação com uma criança. Ela deseja o leite espiritual, que nós devemos desejar também a palavra de Deus. Se aproximar mais de Deus é segurança para a nossa vida. Mas tem duas coisas diferentes. A criança, quando chora, está com fome, mas quando ela grita, está com dor. É muito diferente de um choro. Então a criança, quando ela está chorando, ela está dando um alerta que está querendo leite, ela está ansiando por leite. Então nós temos não que chorar para o mundo, mas temos que se aproximar de Deus e pedir esse leite que é a palavra do Senhor, para nós se fortalecer. Os primeiros dias de um recém-nascido é muito mais importante do que os final dele. Você sabe disso? Porque se o começo do recém-nascido for prejudicado, o final dele vai ser pior. Então, numa vida cristã espiritualmente, é muito mais importante não sair correndo, porque a corrida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Quantas e quantas pessoas, teve um negócio dos pais ali, eu fui representar minhas filhas, e ali tinha um monte de homem correndo, eu olhei um monte de velho barbado, eu digo, meu Deus do céu, eu vou ganhar dos buchudos tudinho, não vou deixar um passar por mim. E é interessante, irmão, todo mundo conhece aqui Nena Maria, esposa de Valéria. Eu acho que ele tem umas 2 ou 3 idades que eu tenho. Eu digo, pelo menos desse aqui eu ganho. Mas é interessante que a vida espiritual não é uma velocidade, mas é resistência. E na hora que eles apitaram para correr, eu dei uma carreira e quando eu olhei para trás, eu não via mais ninguém não. A carreira foi grande. Mas quando chegou no meio do caminho, quase todos eles passaram por mim. Graças a Deus que não passou um cara que tem a barrigona. Graças a Deus. Mas todos passaram por mim. E eu fiquei pedindo fôlego, eu fiquei pedindo resistência e não tinha. Por quê? Porque eu não treinava para correr. E eles todos os dias treinavam para correr. Ou seja, crescer espiritualmente não é você vir para a igreja, aceitar Jesus e já sair treinado, não. Para você crescer espiritualmente e andar como alguém que cresce espiritualmente, você precisa treinar todos os dias. Você pode até me falar que é espiritualmente, falando, eu sou muito espiritual. Mas vamos ver na hora do arroxo se você mostra a sua habilitação. Amém? Aleluias. E para nós servir a Deus e crescer espiritualmente, a gente precisa buscar, alimentar e se encher. Porque não adianta você só buscar a Deus se você não se alimentar dele. E não adianta você buscar a Deus se alimentar dele, mas se não se encher dele. Porque existem 3 processos. Você vai buscar, você se alimenta e você se enche. Sabe por quê? Quando você chega na casa de alguém com fome e alguém te oferece, o que é que você faz? Pode botar que eu como. Não é verdade? Porque você está com fome. Tem pessoas que têm vergonha. Eu não tenho não, pode me chamar que eu como. E diz, vem comer. Não, eu estou com fome. Mas quando você está cheio, você faz o quê? Rapaz, passa logo a mão na barriga. Rapaz, eu estou cheio. Muito obrigado, mas eu estou cheio. Assim mesmo é quando você busca a Deus, se alimenta de Deus e se enche de Deus. Quando o diabo vem te mostrar uma pornografia, tu diz, quero não, diabo, eu estou cheio. Quando o diabo vem trazer uma proposta de emprego para que você mentir, você diz, não, diabo, eu estou cheio. Eu tenho algo dentro de mim que me alimenta e que me assegura. Não precisa eu me alimentar do mundo para eu ficar cheio. Não, eu vou me alimentar da palavra de Deus para eu permanecer cheio. Aleluias. E é interessante, irmãos, que em 1 Samuel 16, para você ver pior, olha a volta que eu dei. Não comecei a ministração ainda não. Se não der tempo, eu termino 2 a 8. Se eu não terminar, outro dia eu termino. Então, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 16, fala sobre Davi. E Deus convoca um homem para poder ungir Davi. E chega lá, vai ungir Davi. Mas Davi não era nem rei. Mas sabe por quê? Porque tudo que Deus faz ou levanta tem um propósito. Deus não faz algo para não ter propósito. Deus tem um propósito, Ele faz um propósito. Então Ele vai e manda ungir Davi. Eu me lembro, Tainá minha, cadê ela? Está aí? Foi arrebatada. Tainá, ela era pequenininha, ela sentava na cama e abria um livro que eu na época eu inventava de tocar violão. Ela abria um livro e começava a cantar. E até ali no momento eu comecei a olhar para ela, eu digo, eu acho que ela tem um propósito. Eu acho. Não disse nada, eu só acho. E ela começou a crescer. E uma vez o pessoal cantando aquela, inventou de cantar em casa. E quando ela passou por mim cantando, que eu acho que ela nem me viu, que ela tinha uma vergonha. E ela cantou, quando ela cantou, eu disse, Tainá, eu gosto quando as pessoas cantam e dá aquela tremidinha na voz, que eu não sei nem o que é aquilo.
mas dá aquela tremida. Eu acho muito linda. Quando eu falei isso para ela, no outro dia ela estava fazendo do mesmo jeito. Eu digo, essa menina tem um talento, ela tem um chamado. Mas o que ela tem um propósito. Ela não vai ganhar uma voz para cantar só por cantar, não, tem um propósito. E eu falei para ela, quando ela começava a cantar, eu escondido, eu gravava os áudios. Eu não sei se ela vai saber nessa mensagem. Eu gravava os áudios e mandava escondido para o pastor Roberto. Eu disse, olha, pastor Roberto. Ela disse, aí, pastor Roberto, nós precisamos treinar ela, que ela tem um propósito. Eu vi um propósito na vida dela, uma voz. Eu não ia deixar aquela voz dentro de casa passar cantando sem eu saber que era um propósito. Então, um dos pontos para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos realmente, aleluia, saber qual é o propósito. Ou seja, o crescimento espiritual não vai acontecer sem que haja um propósito na sua vida. O crescimento espiritual, ele não tem como acontecer na sua vida se não tiver um propósito. Amém? Aleluia. E outra coisa, você não cresce para você. Ah, mas agora eu sou espiritual. Não, você não cresce para você. Não só cresce para você, perdão. Você cresce mais para os outros do que para você. Porque se você está aqui é porque você tem uma utilidade para Deus. O mundo pode olhar para você e dizer, rapaz, você não sabe pregar, você é gago. Você não sabe pregar porque você tem vergonha. Ei, muitas Bíblias estão lendo aí, abrindo. Mas muitas Bíblias eles estão olhando para a sua vida. Quantas pessoas não podem alcançar ele olhando para a nossa vida? Olhando para o nosso crescimento espiritual. Porque crescimento espiritual não é só dentro de casa. Crescimento espiritual não é só dentro da igreja. Crescimento espiritual também vale nas redes sociais. Os olhos que mais enxergam hoje o ser humano são redes sociais. Eu cheguei em um lugar em Campina Grande, mas o pastor foi muito engraçado. E chegou um irmão e disse, rapaz, você, pastor Roberto, e abraçou eles. Rapaz, e tu estás aqui também, e abraçou aquela alegria. E eu na maior alegria também, não era falsidade, irmão, mas era na maior alegria. E quando o cara saiu, a mesma pergunta que o pastor fez para mim, eu fiz para ele, quem é? O pastor disse, eu também não conheço, não, eu digo, nem eu. Mas eles conhecem a gente pelas redes sociais. Quantas vezes eu não vou para os sítios e eles falam, você é crente, né? Eu digo, sou. Parou aquela fase de ter medo de dizer que é crente. Eu digo, sou. Ah, você é da igreja do pastor Roberto, aquele branquinho, né? Eu disse, é. E as pessoas estão nos enxergando. E quais são os nossos comportamentos nas redes sociais? Quando alguém fala mal da sua igreja, você vai lá e bota embaixo um comentário debatendo com aquela pessoa. Ei, nós fomos chamados não para debater. Nós viemos ser chamados para pregar a palavra e levar o evangelho. Amém? Aleluia. Você não vai crescer só para você. Você também cresce para as outras pessoas e para o reino de Deus. Aleluias. Escute bem, porque eu trouxe mais uma vez a história dessa mulher. A mulher do fluxo de sangue, você vai entender por que eu estou falando dela. É uma mulher que ela saiu do lugar dela, de onde ela estava. A enfermidade dela era incurável naquela época. Era uma mulher que gastou tudo que ela tinha para ser curada e não conseguiu. A Bíblia relata que ela ouviu falar de Jesus, que ia passar naquele local. Ela se desprendeu de tudo e de todos. Deixou as vozes que estava escutando de lado e seguiu em frente a sua caminhada para tocar em Jesus. Naquele momento que tocou em Jesus, a Bíblia diz e relata que aquela mulher foi curada. Mas por que eu estou falando isso? Escute bem. Aleluia. Crescer espiritualmente exige esforço da nossa parte. Crescer espiritualmente tem que ser como a mulher do fluxo de sangue. Você pode não estar sangrando naturalmente, mas pode estar sangrando espiritualmente e você precisa de ajuda. Agora você precisa se esforçar para ser ajudado. Aleluias. Aleluias. Tem coisas que pessoas colocam a responsabilidade em Deus, que a responsabilidade é deles. Deus nunca vai orar por você. Deus nunca vai jejuar por você. Deus nunca vai vir à igreja por você. Deus nunca vai visitar alguém por você. Tem coisas que são nossas responsabilidades para que a gente venha crescer cada dia mais espiritualmente. Aleluias. E a pergunta é essa. Eu acho que eu vou começar a pregação agora. Aleluias. Você deseja crescer espiritualmente? Não, você deseja realmente crescer espiritualmente? Então escute bem. Para crescer espiritualmente é importante primeiro descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não adianta crescer sem saber o objetivo. Não adianta fazer uma faculdade de medicina sem saber se você vai ser médico ou não. Não adianta você fazer um concurso de policial se você não sabe nem se vai ser policial. Primeiro você tem que descobrir a profissão que você quer. E depois você faz a faculdade que te leva até a profissão. Assim mesmo é crescer espiritualmente. Você não pode crescer de qualquer jeito. Você tem que imaginar o que é que eu tenho para dar. Aonde é que vão me colocar. E após isso você começa a estudar para aquilo e você cresce. Aleluias. Aleluias.
O primeiro ponto que você precisa para crescer espiritualmente. Esse é o primeiro ponto. E eu digo que não tem outro ponto para cobrir esse ponto. Não tem, não existe. Para você começar a crescer, você precisa nascer. Então não vi alguém crescer sem nascer primeiro. Você precisa nascer para primeiro crescer. Então você que nunca aceitou Jesus como teu único Salvador e você tem um desejo de crescer espiritualmente, primeiro você precisa entregar a tua vida ao Senhor, para que você começar a crescer aos poucos. Aleluias. Agora imagine que somos uma semente. E eu estava lá em casa perguntando, mas rapaz, minha pregação é meio doida, mistura uma coisa com a outra. Mas eu comecei a entender que Deus quer levar um entendimento mais fácil para as pessoas. Eu posso pregar dessa maneira hoje, mas amanhã eu posso pregar de outra maneira. E eu pensei em uma semente, ou seja, nós somos uma semente. E eu fui procurar o significado de uma semente. Se eu perguntar, alguém daqui perguntar o que é uma semente, ele vai dizer algo que sai de uma fruta, vira uma semente e eu coloco no chão. Mas a definição de uma semente, escute bem, significa tudo aquilo que lança no chão ou na terra para nascer. Tudo aquilo que você joga na terra para nascer é uma semente. E eu descobri hoje lá no meu quarto, que eu não tinha a cabeça para pensar nisso, que nós somos sementes. Por quê? Nós viemos da onde? Nós viemos da onde? Do céu. E nós estamos aonde? Então tudo aquilo que é jogado na terra é para nascer. Então Deus ele colocou nós aqui na terra para que a gente viemos germinar e dar bons frutos. Então assim como o dicionário não mente falando que tudo aquilo que é colocado na terra é considerado uma semente, assim como Deus colocou eu e você aqui na terra, nós se consideramos uma semente. Aleluias. Aleluias. Glória seja dada o nome do Senhor. E eu comparo o mundo espiritual, ou seja, o nosso crescimento espiritual, como uma árvore. E eu estava pensando nisso hoje à tarde lá no meu quarto, comparar o crescimento espiritual como uma árvore, o nosso crescimento espiritual como uma árvore. Agora imagine só, a primeira coisa para uma árvore crescer, o que é que ela precisa? Ela precisa se deixar plantar. Ela precisa se fixar, ou seja, ela precisa ficar no lugar dela. Você não pode pegar um pé de planta e levar lá para um mucambo no meu sítio e plantar o pé de manga, e quando eu vim para a rua eu trazer ele e plantar na frente da minha casa, e no outro dia eu vou para o sítio, eu levo ele de novo e planto lá no sítio. Não, assim ele vai acabar morrendo. Então na visão espiritual nós precisamos ser plantados na visão. Nós não podemos ficar de um lado para o outro. Não estou dizendo você que está procurando uma igreja para congregar, para se firmar. Mas quando você se firma num lugar, o conselho que eu te dou é que você se aprofunde as suas raízes. Porque se você não se aprofundar as suas raízes, você vai acabar morrendo. Então o crescimento espiritual é muito forte. Durante o processo de crescimento da árvore, para ela se tornar forte, ela passará por alguns desafios. Ou seja, o crescimento natural de uma árvore, ela passa por alguns desafios. Ela passa pelo sol quente, ela passa pelos ventos. E às vezes ela pega obstáculos de pedras para aprofundar suas raízes. Eu quero dizer que no mundo espiritual é da mesma coisa. Quando você quer crescer espiritualmente, não estou profetizando, mas a Bíblia diz que no mundo teremos aflições e tenha bom ânimo. A Bíblia quer dizer que Jesus ele morreu por nós e nós também conseguimos passar por isso. Então quando você está crescendo espiritualmente, a sua responsabilidade de vida aumenta. Você já percebeu que quando você começa a buscar mais, começa a orar mais, pode até não acontecer nada agora, mas depois o coco começa a secar? Você começa a falar para alguém, mas rapaz, parece que enquanto mais eu estou buscando, está ficando pior as coisas. É não, porque quando cresce espiritualmente, a responsabilidade aumenta. Assim como o Fábio falou hoje de manhã comigo, com uma criança, ela disse, uma criança pequena, ela acaba de nascer. E tem uma criança de 5 anos, quem manda você comprar o pão? Você vai mandar quem comprar o pão? Vai mandar a que nasceu ou a de 5 anos ir? Porque a de 5 anos tem uma responsabilidade já de comprar um pão. Porque o crescimento traz responsabilidades. Você não pode crescer e ter um crescimento espiritual sem responsabilidade, sem saber o que quer fazer da vida. Amém? E diga assim, pedradas faz parte. Eu nunca vi alguém atirando uma pedra num pé de manga sem ter manga, a não ser um doido. Eu nunca vi. Mas sempre vão atirar pedra naquilo que está dando fruto. Aleluias. Aleluias. Tem outro processo que nós precisamos entender que o nosso irmão vai passar. Se você já passou, o seu irmão pode passar. Somos sensíveis. E de início, os primeiros desafios são delicados. Há muito para aprender.
todos os cristãos que decidem viver espiritualmente, ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém para estar do lado dele abraçando e não criticando. Para dizer assim, eu estou contigo, vamos seguir em frente. Porque o crescimento, irmãos, espiritual, ele te leva para mais próximo de Deus. E não para mais próximo das pessoas. Você entenda bem. Porque se você está mais próximo de Deus, as pessoas vão até você. Aleluias. Escute bem. O melhor amigo que existe do crescimento espiritual é o tempo. Porque assim como uma árvore, ela cresce com o passar do tempo e fortalece seus galhos, seu tronco, assim é a árvore que aprofunda suas raízes. Então, com o tempo, crescendo espiritualmente, você vai vendo que você vai ficando mais maduro. Você vai suportando algumas coisas. Quem já não teve vontade de alguém chegar perto de você e falar, ó, o irmão estava falando de tu lá, mas não fala para ele não. E você sai com 4 pedras na mão para ir lá falar com ele. Mas o crescimento espiritual é tão sério que quando você cresce espiritualmente, alguém fala, olha, fulano estava falando lá das tuas ministrações, que tu não prega bem ou que tu não fala bem. Fulano estava falando de tu que tu anda assim, assim tu fala demais, não gosta de tu. Quem cresce espiritualmente fala amém, irmão, vamos orar pela vida dele. Por quê? Porque suas raízes já se aprofundaram. Agora não tente aprofundar a raiz de alguém que ainda não virou árvore. Cuidado para não botar na goela abaixo de alguém. Alguém chega, aceita Jesus como seu único salvador e com um mês você quer mudar essa pessoa. Não adianta. A árvore, ela se fortalece por si própria. A única coisa que você pode fazer é trazer uma palavra de carinho, ou de amor, ou de afeto, para que as raízes dessa árvore se aprofundem cada dia mais. Aleluias. Outro ponto, quem cresce espiritualmente tem que dar o seu fruto. Imagine só, hoje eu estava pensando sobre um perfume. Mas não diga, se você já disse isso, não diga não, eu só vou falar. Alguém aqui já um dia colocou perfume e chegou no lugar dizendo, eu coloquei perfume hoje. Eu mesmo nunca fiz isso. Você coloca um perfume, vai para uma festa e diz, tá vendo que eu coloquei perfume hoje? Não. O perfume que você colocou, aonde você chega, vai exalar. As pessoas vão perceber, chegou alguém diferente aqui. Pode estar de havaiano, mas o perfume é bom. Chegou alguém aqui, pode estar de short furado, mas o perfume é bom. Tem alguém chegando aqui, vão perguntar, quem é que está cheirando? Quem é que está cheirando? Aí diz, é fulano, mas rapaz, teu perfume é bom. O crescimento espiritual faz com que a gente solte esse perfume aonde nós chegar. Aonde nós chegar, as pessoas vão dizer, rapaz, que cheiro bom é esse nesse ambiente? É a presença de fulano. Acontece muito com isso, comigo. Eu sei que acontece com você também. Quando você vê alguém na rua, eu não sei se todo mundo conhece, mas a maioria conhece, eu vou falar. Quando você vê alguém na rua, rapaz, é um cheiro de ticaca da gota. Mano. Agora o cheiro que eu estou falando é o cheiro espiritualmente falando. Você não aguenta passar 10 minutos com aquela pessoa, ela começa só a murmurar, ela começa a falar dos problemas, ela começa a falar da igreja, sair da igreja por causa daquilo, exalando o perfume que está nela. Mas você conhece alguém que de costa, quando você vê ele, você diz, ei, vem cá. Porque você chama, você sente o prazer de estar do lado da pessoa. Porque ela tem realmente um crescimento espiritual perfeito. E está chegando na perfeição. Então nós precisamos exalar esse perfume onde nós chegar. Com o nosso crescimento espiritual. Amém? Escute essa daqui. Aonde não há crescimento espiritual, há um problema para ser resolvido. Então se você não está nesse padrão do crescimento espiritual com Deus, você precisa resolver esse problema. Porque se você tiver uma briga aqui em Tapetim e você for para São Paulo, a briga não pode ir mais você, mas o problema está lá com você. O problema vai lhe acompanhar. Eu vou me embora daqui porque ninguém daqui da cidade gosta de mim. Eu quero te dizer uma coisa, se tu fosse embora, vão continuar sem gostar de você. Você precisa resolver o problema antes de viajar. Você precisa resolver o problema. Se você não cresceu espiritualmente, se você não tem fome de ler a Bíblia, se você não tem fome de ler livros, se você não tem fome de declarar a palavra, orar na sua casa, orar pelos seus filhos, se você não tem fome dessas coisas, isso é um grande problema. Que ainda você está no tempo de criança. E você precisa amadurecer. E não é o tempo de igreja que faz você maduro. Não é. É a sua entrega que faz você maduro. Mas eu tenho 50 anos de crente. Às vezes alguém que chegou com um mês está mais espiritual do que alguém que está com 20 anos. Porque não é o tempo que vai te fazer espiritual, mas é a tua entrega a Deus. Aleluias. Aleluias. E temos algo também, irmãos. Vai falando aí, se tiver. Acho que nem chegar nem na metade. Tem algo, irmãos, que nós precisamos ser podados. Aleluias. Nós precisamos ser podados, assim como numa árvore. Ou seja, mais podados que eu falo, nós precisamos ser corrigidos.
Porque se nós não for corrigido, a gente vamos errar sempre. Sempre a gente vamos errar. Quando um pai olha para uma criança e fala: meu filho, eu não quero que você corra atravessando a rua. Sempre olha para um lado e sempre olha para o outro. E quando a criança não faz isso e começa a teimar, o pai chama, coloca na disciplina, eu dou umas palmadas. Mas veja só, quem de vocês atravessa a rua sem olhar de um lado para o outro? Agora me diga, você não aprendeu isso sozinho? Alguém te ensinou. Então aquilo que você aprende como criança, você leva para a vida toda. E aquilo que você aprende que faz bem a você, você quer passar para os outros. Aleluias. Aleluias. Vou ter que pular um bocado de corra aqui, irmão. Vamos embora. Aleluias. Crescer espiritualmente, irmãos, não é olhar os defeitos das outras pessoas, mas ter um olhar de perdão. Jesus, quando olha a mulher que foi ser apedrejada, que eles trazem aquela mulher para ser apedrejada, ele não quis ser mais um acusador, mas ele quis ser alguém que tirasse ela da acusação. Quando alguém chegar perto de você e vai dizer assim: rapaz, o prefeito dessa cidade rouba, não seja mais um acusador, seja um libertador desta pessoa. Quando a pessoa vem falar algo desse tipo sobre a autoridade e começa a falar das autoridades, ela está dando um grito de socorro. Ela pode não estar percebendo, mas ela está dando um grito de socorro. Eu preciso de ajuda. Alguém chega na sua casa para trazer um fuxico de feitiçaria. Qual é o fuxico de feitiçaria? Ó, mulher, não diz a ninguém não, vice, mas o pastor não gosta de tu. Isso é um fuxico de feitiçaria. Olha, eu vou te dizer algo. Fulano de tal faz isso, isso e isso. Aí você, no seu coração, já começa um feitiço. E quando no outro dia o fulano de tal liga para tu e diz: ô fulano, me empresta 50 reais. Ele diz: não, porque eu não tenho não. E lá na sua gaveta tem 100 reais. Você não empresta por causa do feitiço que foi jogado ontem. Não deixe as pessoas te enfeitiçar com aquilo que você ainda não sabe. Você precisa olhar os dois lados da moeda. Você precisa pegar e dizer assim: você errou, errei. E por que você errou? Você tem que perguntar o lado da moeda: como ele errou, por que ele errou, o que é que ele está passando na vida dele. Amém? Aleluias. A Bíblia relata, irmãos, alguns pontos e algumas pessoas que não estavam crescendo espiritualmente. A Bíblia fala, se eu não estou me enganado, em Noé. E eu não sei se foi Noé que tomou uma birita meia pesada. E quando ele tomou essa birita meia pesada, a cachaça pura, ele cai lá e fica nu. E agora o menino que viu o filho dele que vê nu, ele corre para dizer ao outro. Deixa eu dizer, criança, tudo que vê diz. Cuidado, você não dizer as coisas da criança. Criança que eu falo é espiritualmente. Cuidado nas profecias. Cuidado nos testemunhos que você conta para uma criança. Porque ela não sabe repassar para outra pessoa. E agora o filho, crescendo espiritualmente, os dois filhos vêm, pegam um lençol e vão de costa para o pai. E eles cobram o pai, porque eles não querem ver a nudez do pai. Ou seja, quem cresce espiritualmente não quer ver o defeito dos outros, mas quer ver só a qualidade dos outros. Aleluias. Agora imagine só, o menino corre. Eu vou trazer o exemplo do meu sobrinho. Se for gravado ele vai escutar. Ele já está grande hoje. E estava lá meu cunhado e minha irmã. E eles estavam comentando: não vamos vender o porco a fulano não, porque fulano é veaco. E o menino estava brincando de carrinho. Brincando de carrinho, sentado na areia. Ó, não vende não, que ele é veaco, ele não vai pagar. Eu estou te dizendo, fulano. Mas nós precisamos do dinheiro, mas não vende que tu vai perder. Tá bom, tá bom. Um pedacinho o cabo chega. Eu quase disse o nome do cabo agora, estou com o meu pastor. Aí o cabo pega e desce da moto com reboco, já para vir buscar o porco. Já ia dizer de novo o nome do cabo. Aí disse: aí rapaz, tu não vai me vender o porco por quê? Eu não vim atrás do porco, não está num preço bom? A criança se levanta e diz: porque pai disse que tu era veaco e não paga. Criança espiritual, irmão. Tudo que vê, fala. Tem um sonho, corre e fala para o povo. Tem um projeto, corre e fala para o povo. Ei, nem todo mundo está preparado para escutar o teu sonho. Nem todo mundo está preparado para escutar os teus projetos. Nem todo mundo está preparado para escutar os teus sentimentos. Nem todo mundo está preparado para te dar um conselho. Amém? Então acontece algo com você, você conta para todo mundo. Criança espiritual. Nós temos que saber para quem nós estamos contando. Ei, e outra coisa, nós não podemos ficar com mágoa daquilo que falaram da gente. Por quê? José do Egito, ele foi entregado para os irmãos, entregado pelos irmãos como escravo. E ele foi para o Egito, ser escravo. Sabe o que aconteceu? Ele não foi tomar a satisfação dos irmãos. Ele sabia quem ele carregava, ele sabia a quem ele servia. Então, ele crescendo espiritualmente em Deus, eu acho que ele olhou para um lado e para o outro. Ele disse: Senhor, comigo está tudo ok. Eu só quero ver onde é que eu vou parar com isso.
Eu quero saber qual é o lucro que eu vou ter com isso. Então tem coisas que não é favorável passar, nem eu nem você passar, mesmo estando certo. Mas é preciso ficar calado para que as coisas aconteçam. Às vezes Deus está te tirando do emprego e você está murmurando. Mas Deus tem algo maior para você e você não sabe. Às vezes Deus está te tirando de um lugar e colocando em outro e você está murmurando. Mas rapaz, está acontecendo isso comigo, eu não quero. Mas Deus está dizendo, eu vou preparar algo maior para você. E como saber isso? Orando, jejuando, pedindo direções a Deus. Não é saindo contando a todo mundo a sua vida, mas contar para pessoas que têm confiança, pessoas que estão preparadas para lhe ajudar. Aleluias. Para começar a finalizar, irmãos, eu quero te dizer que nem todo mundo que anda com alguém espiritual se torna espiritual. Nem todo mundo que anda com alguém espiritual. Tiago anda com o pastor Roberto. Será que ele é espiritual também? Não é porque você anda com alguém que é espiritual que você pode até se tornar, mas não quer dizer que você é espiritual. Judas andava com Jesus. Duas pessoas que eu tirei da Bíblia. Judas andava com Jesus e traiu, vendendo. Agora Pedro andava com Jesus e blasfemou, traiu também. Mas aí tem uma diferença. Pedro se arrependeu e quis um crescimento espiritual. E agora voltou para o lugar. Eu tenho certeza que se Judas tivesse se arrependido, ele teria sua salvação. Que a gente não pode julgar quem subiu e quem desceu. Mas eu quero dizer, Judas era para ter seguido a sua trajetória. Mas a opressão e a pressão foi tão grande que ele quis tirar a sua própria vida. Amém? Fique de pé. Aleluias. Aleluias. Crescer espiritualmente, irmãos, é preparar o caminho para que os outros passam. Crescer espiritualmente traz mais favores para as pessoas do que para nós mesmos. Crescer espiritualmente, irmãos, é se levantar para quando outras pessoas chegarem e se sentarem. Crescer espiritualmente, lembre-se disso, crescer espiritualmente é muito mais dar um presente do que receber. Crescer espiritualmente é muito mais dar um abraço em alguém que está precisando do que ganhar o próprio abraço. Crescer espiritualmente é olhar as coisas que eu tenho e conquisto. E olhar com esse olhar, Senhor, está nas tuas mãos. Me guia e me instrui, porque é o que eu posso fazer com isso. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu conto isso porque crescer espiritualmente é você doar aquilo que você tem. Sendo guiado por Deus. Sendo guiado por Deus. E eu estava numa época, irmãos, que eu tinha ganhado um contrabaixo, eu tinha ganhado uma caixa de som, eu tinha ganhado um videogame. Misericórdia. Tinha ganhado um videogame. Da outra vez quebrei um copo, agora... Ganhei um videogame, ganhei uma caixa de som, ganhei um contrabaixo. E eu, guiado pelos sentimentos, eu peguei e ofertei. O que eu ganhei? Nada. Por quê? Porque eu estava ofertando pelos sentimentos. Meu crescimento espiritual era muito baixo, porque eu não sabia mergulhar na palavra. Mas no dia que eu estava ali em pé, e tinha um ministro ministrando aqui a palavra, e o Senhor disse, tira o sapato e dê para ele. João Paulo estava comigo, eu fui tirando o sapato. E aí veio muitos pensamentos. Minha sogra está ali, ela pode saber disso hoje, eu não sei nem se ela sabe. Foi o sapato que ela me deu, um sapato novo. E o Espírito Santo disse, deu o sapato a ele. Eu digo, dou nada, foi minha sogra que me deu e você não sabe como ela é braba. E o Espírito Santo disse, eu sei que ela é braba, mas pode dar. Quem está mandando é eu. E o ministro estava aqui, ele falou assim, se Deus está mandando, ele se responsabiliza. E eu olhei para o lado de Deus assim, e digo, Deus, é você e minha sogra agora, eu quero sair da briga. Então é com você e ela. E eu tirei os sapatos, vim com ele na mão, coloquei aqui no altar e falei, ó, Deus está mandando te dar. E eu voltei de meia para lá. Quando termina o culto, o ministro vai lá e diz, calça os sapatos, aí amanhã tu me entrega. Eu disse, foi uma luta para te dar, eu vou calçar de volta. Pega, vai embora. E aí depois na conversa, Deus mandou, Deus se responsabiliza. Eu disse a mesma palavra que ele me disse, que o Espírito Santo usou ele para dizer. E eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri o celular e tem uma mensagem de uma pessoa. E a mensagem dizia assim, rapaz, muito obrigado pelas suas orações, eu sei que você é um cara que ora por mim. Eu acabei de depositar R$500 na sua conta. Se eu tivesse dado o sapato pelo sentimento, eu tinha que brigar com a minha sogra para ela comprar outro. Porque foi os sentimentos que me levaram a fazer aquilo. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, Deus faz algo maior por você. Então, você crescer espiritualmente, irmãos, é muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Te agradeço.